Eu acho que dá para ver o câmbio a 4,20, assim, no horizonte de 6 meses, 9 meses. Porque eu sei que um tempo atrás você estava um pouco mais pessimista, quer dizer, hoje não dá pra dizer que você tá pessimista, né? Mas você tava com uma cabeça mais pessimista, agora você tá com uma cabeça mais construtiva, né? O que mudou aí a sua cabeça de um tempo pra cá? Puxa, eu acho que a gente tem uma chance de colher os resultados positivos de tudo que foi plantado aí nos últimos anos, tá? Eu acho que a gente tem uma possibilidade de razoável, de ter um ano muito benigno aí em 2024. Cara, de verdade, Salomão, eu nunca fiz, certamente, e tenho muito pouca probabilidade de fazer algo que vai ser tão relevante para a vida das pessoas, para a sociedade onde eu vivo, no meu país, quanto foi a minha posição no Banco Central. A gente tinha vendido em dólar real, a gente tinha vendido em dólar contra a África do Sul, e a gente tinha vendido em dólar contra peso mexicano, pelo mesmo case global, tá? Comprar o dólar assim, você pode ser financiado para comprar o dólar, você um juro baixo para comprar o dólar, ou você pode comprar pelo nível porque ele ficou muito barato. Então esse é o trade-off e a gente vai ter que discutir em 2024. Sim, tá começando mais um Market Makers, o último Market Makers de 2023. Seja muito bem-vindo, prepare papel e caneta que hoje vai ser um papo daqueles bem profundos sobre momento macro, né? Até final de ano é sempre legal falar do que esperar para o ano que vem, mas a gente está aqui com um gestor que vai falar de uma posição, eu não vou dizer controversa, porque não sei o quanto que os gestores multimercados vão embarcar nessa daí, mas faz muito tempo que eu não ouvia alguém com uma posição tão convicta na moeda brasileira. Então vamos ter um papo bem legal com Bruno Serra, ele que é ex-diretor de política monetária do Banco Central, ficou 4 anos lá no Banco Central, saiu em 2023, cumpriu sua quarentena e agora ele está no Itaú, na Itaú Asset, né, para ser mais exato. Ele vai tocar, aliás, ele vai fazer parte, né, da nova família de fundos na área de multimeios de Itaú, a estratégia que foi batizada de Janeiro. Ele vai explicar o nome também da estratégia que inclui 2 fundos, um de renda fixa e um multimercado macro, que também terá suas versões de previdência. O Bruno, é a segunda passagem dele pelo Itaú, né? Antes ele trabalhou por quase 10 anos na tesouraria do Itaú, também trabalhou antes disso 4 anos no Bank Boston, teve essa passagem pelo Banco Central e agora está aí na família Janeiro do Itaú, que já nasce com 10 bilhões em ativos sob gestão. Então, o que a gente vai falar aqui? Onde que o Bruno está colocando esse dinheiro, né, aplicando no mercado? Como foi a passagem dele, né, pelo Banco Central, um pouco do que o que ele trouxe aí de experiências, e também sobre por que ele escolheu fazer essa migração, né, para o mundo de asset dentro do Itaú, ao invés de abrir sua própria gestora, ou enfim, por que a escolha de fazer isso dentro do Itaú. Então vai ser um papo bem legal nesse episódio número 76 com Bruno Serra. Antes de passar a palavra para ele, aquele recado que eu sempre gosto de dar, né? Se inscreve no canal. Quanto mais pessoas inscritas no canal, mais gente vai receber esse conteúdo do Market Makers, então não custa nada, só clicar em inscreva-se e também, se você gostar do vídeo, já dá aquele joinha que ajuda a levar esse conteúdo para mais gente. Bruno, já fiz aqui uma breve apresentação, mas eu sempre gosto de começar o papo, só para dar aquela aquecida nos motores, pedir para você se apresentar em 30 segundinhos, né? Quem que é o Bruno Serra aí na Faria Lima? Nossa, boa tarde, Salomão, obrigado pelo convite. Bom, Bruno Serra é um carioca da Barra da Tijuca. Alguns diriam que Barra da Tijuca não é carioca de verdade, né? Mas eu sou de lá, ex-judoca. Ex-judoca? Chegou até que faixa? Cheguei até a preta. Ah, é? Infelizmente eu parei há uns 20 anos atrás para me dedicar ao mercado, depois da mudança para São Paulo. Eu sou ex-aluno do Santo Agostinho, lá no Rio. Depois eu fiz IBMEC, fiz economia no IBMEC, fui a segunda turma do IBMEC. Em seguida eu mudei para São Paulo para entrar no mestrado em economia também, da USP. Uhum. E na saída do mestrado eu tive a sorte de ser contratado pelo Bank Boston, pela Asset Management do Bank Boston. Todo mundo ali tinha um time incrível, tá todo mundo espalhado pelo mercado ainda, em cadeiras super seniors. Eu não entendia nada do mercado, não sabia o que era uma curva de juros, não sabia nada, só sabia um pouco de economia. Eles queriam um cara para treinar lá a parte de mercado, que tivesse um background bom. Eu dei a sorte de entrar naquele time. Logo depois, o Itaú comprou o Bank Boston e eu acabei me juntando ao Itaú, e aí a minha carreira deslanchou dentro do Itaú, como você descreveu aí, mais de 10 anos no Itaú e depois Banco Central, etc. Pô, vamos ter muita coisa para falar. Já nem vou até pular a parte do judoca, a gente guarda para um happy hour, mas queria falar um pouco dessa vivência, né, da tesouraria, depois do Banco Central, enfim, o que isso
ajuda, né, na carreira de gestão. Mas eu queria primeiro começar com o principal, né, desse momento de agora, né? A gente está vivendo um momento onde muitas gestoras estão passando por momentos difíceis, né? Algumas já estão até se juntando, outras se desligando, e a estratégia Janeiro nasce com 10 bi sob gestão, né, dentro do Itaú. Eu vivi um momento particular da minha vida entrevistando gestores, um momento que eles estavam saindo das grandes instituições para criar suas próprias assets, né? Isso a gente vivenciou muito em 2019, 2020. O momento agora é outro, a gente já percebe essa mudança, mas acho que é até ficar emblemático, né? Você ir para uma instituição ao invés de tentar seguir carreira própria. Eu não sei se você chegou a pensar em ter a sua própria asset, ou o que te fez ir para o Itaú, mas a pergunta bem direta é essa: por que ir para esse mundo de gestão dentro da multimesa do Itaú? Boa pergunta. Eu vou me alongar um pouco, assim, contar um pouco da minha história dentro do Itaú, né? Como eu disse, em 2006 o Itaú comprou o Boston e eu fui para a tesouraria do Itaú com dois ex-diretores do Bank Boston que foram organizar a área de Banking ALM do Itaú. Banking ALM é o famoso backbook dos grandes bancos, assim, onde estão os riscos do balanço. E eu fui lá para ajudar a organizar a parte de gestão de risco de mercado. Tive uma carreira longa, bem sucedida no banco, nessa área. Por volta de 2014, teve uma saída de muitos executivos da mesa proprietária do banco, e o banco pediu para o meu chefe à época e eu assumirmos a mesa e reorganizar ali o time com outros executivos do banco. Foi outro período de 2014 até 2018, até o convite do Roberto Campos Neto, para eu assumir a diretoria de política monetária do Banco Central. Foi um outro período muito feliz ali como executivo e tomador de risco dentro do banco. Então, o Itaú tinha o benefício de me conhecer tomando risco como ninguém, assim, né? Em duas áreas diferentes, com duas equipes diferentes, processos ligeiramente diferentes, mas sempre pensando em gerir risco de mercado. Então, naturalmente, seria um parceiro preferencial. Uhum. Eu confesso que no meu período de Banco Central, aliás, antes disso, no meu período de Itaú, o mercado de asset management estava crescendo, né? Teve aquele período em que você juntava 2 bons gestores, uma secretária, uma sala, 2 Bloomberg, e você conseguia abrir uma gestora. Só que você abriu uma gestora, mas você não tinha tanta profundidade para operar. Lá atrás, há 10 anos atrás, os fundos não podiam nem operar offshore. Uhum. E na tesouraria você tem uma liberdade gigante para fazer tudo o que quisesse, dificuldade para operar short de título público até poucos anos atrás. Então, assim, era mais limitado o mundo de asset management em termos de capacidade de gestão, na minha cabeça, para fazer uma gestão eficiente do risco. O tempo passou, no meu finalzinho do período na tesouraria do Itaú, já era uma coisa que passava pela cabeça, essa migração para a indústria de fundos. A indústria de fundos cresceu muito, então começou a ter muito mais gestão de risco ali do que na própria tesouraria dos bancos. E aí aconteceu de eu ter o convite para ir para o Banco Central, né? E eu tive essa experiência incrível, esse MBA. Só um claro. adendo, né? Não é sempre que a gente tem um ex-diretor do Banco Central aqui. Como é que é esse processo de convite? Rola uma... Como é que é? Tem um processo seletivo, uma pré-conversa, enfim, tem como os ritos para você entre ser convidado e participar da equipe do BC? Curioso. O rito foi, eu recebi um zap do Roberto, até fiquei na dúvida se era ele, na verdade. Fui consultar uns amigos e falei, porra, será que é o Roberto mesmo e tal? Chamando para uma conversa. E eu achava que era possível um convite, assim, né? Era um presidente presidente do Banco Central vindo de um outro banco. Natural chamar. É uma cadeira que a minha posição, a minha experiência de banco, tendo tanto de ALM, backbook do banco, quanto a mesa prop, o meu background, tendo mestrado em economia e tal, eu sabia que eu era um fit para essa posição. Uhum. O presidente anterior era o Willan, assim, lá do Itaú, nem poderia, né, não faria sentido levar uma pessoa do mesmo banco. Quando anunciaram o nome do Roberto, eu achei que podia ser uma possibilidade, confesso que achei. Acabou pintando o convite, foi 1 ou 2 conversas nossas. Eu pedi uma semana para pensar e respondi em 2 dias. Era uma coisa que eu queria fazer da vida, assim. Quando eu descobri quem eu era no condado, na Faria Lima,
o meu background, como eu funcionava, como eu pensava, e o que era o Banco Central, assim, era uma cadeira que desde o início da minha carreira, ainda na Access Bank Boston, eu já falava, porra, um dia eu gostaria de fazer isso da vida, eu gostaria de ter essa experiência. E acabou pintando e, porra, tive a sorte de estar nessa, um período que foi incrível. Depois a gente fala um pouco mais disso. Voltando, então, eu acabei em 2019, de 18 para 19, indo para o Banco Central. Quando você sai, você está livre, tem um pouco mais de visibilidade do que eu tinha antes, um pouco mais de experiência, cabelo branco, mas muito mais visibilidade. Eu brinco que quando você sai do Banco Central, todo mundo te conhece, sai no Diário Oficial que você está livre. Então, aquela pessoa assim, todo mundo que um dia pensou em trabalhar com você, trabalhar para você, ser seu chefe, te contratar, colocar dinheiro no produto seu, todo mundo sabe que está livre e você tem a possibilidade de conversar com todo mundo. Então, muitas janelas se abrem assim. Rapidamente, eu conversei com muitos gestores experientes, gente que está aí, começou nesse período lá atrás, onde eram 2 Bloomberg, 3 pessoas, gente que está aí até hoje. E, cara, hoje em dia a barreira de entrada é outro patamar. Assim. O que várias gestoras que estão consolidadas fizeram de trabalho, não é qualquer um que compete com elas. Então, gestoras de 20, 30 bi, gente muito boa, que foi acumulando informação e organizando a equipe, o time, o partnership. Não é fácil de chegar de fora, assim, replicar isso numa asset independente. Eu percebi isso relativamente rápido. E eu percebi que faria muito mais sentido ter tinha muita oportunidade para alguém com a minha experiência, e que me juntar a alguém seria mais, daria mais frutos. Aceleraria o processo e me ajudaria muito em vários pontos que talvez eu tivesse que passar por uma curva de aprendizado, eu poderia acelerar e poder usar mais do que eu sei fazer, que é gerir riscos de mercado. Cara, e aí o Itaú, voltando, me conhecia há 15 anos, várias pessoas super seniors do Itaú trabalham comigo desde o início, me conheciam bem e acabou que o Itaú é o maior player também no mercado de multimercados. Então, casou muito bem assim, o que eu precisava e o Itaú é um parceiro incrível, assim, não tenho muito feliz com a escolha que eu fiz. Você, enquanto falava, né, no passado eram 2 cérebros, um Bloomberg para cada um deles e um escritório na Faria Lima e pronto, né? Já tinha um novo fundo multimercado. Mas ao longo da própria evolução da indústria de assets, né? Eu lembro muito bem de um episódio que a gente fez esse ano aqui, contando a história da Captalo, por exemplo, né? Eu acho que a Captalo é um bom exemplo de casa, e tem várias outras aí, né? Tem a SPX, tem a Absolute, mas são assets que elas se estruturaram de uma maneira que mostra que aquele projetinho não basta só ser gênio e ter um Bloomberg para você conseguir performar, né? Eu acho que no passado talvez existia mais gordura ali no mercado, que você poderia arbitrar isso aí, né? Mas hoje a estrutura fala muito mais, né? Acho que isso explica, e até recentemente a gente fez um episódio com um dos melhores multimercados de 2023, só que o fundo ainda estava muito pequeno, difícil de captar, e era o Bruno Magalhães, a externa, né? Ele preferiu descontinuar o fundo para se juntar à SPX, né? Que também é um dos maiores casos de sucesso da indústria de asset do Brasil. E agora mundial, né? E o Bruno foi trabalhar na SPX, né? Acho que reflete um pouco isso, né? Pois é, eu comi essa etapa, até pelo meu relacionamento com o Itaú. O Itaú montou um multimesas que agora, além de você competir com esses nomes que você falou, Absolute, Capital, SPX, gente muito boa, que se organizou muito bem nos últimos 10, 15 anos, você vai competir com o Itaú, que tem um capital enorme, uma expertise enorme nesse business, e está trazendo gente boa, equipes boas para... Então, assim, a barra ficou bem mais alta. E, pô, com o meu relacionamento no Itaú, o conhecimento de ambas as partes um do outro, a decisão ficou meio fácil ali. E assim, óbvio, não vou dizer que é fácil isso, né? Mas você já começa com uma quantia que muitos fundos hoje, né, sonham um dia em chegar em 10 bilhões em ativos sob gestão, né? Acho que também é um grande empurrão aí que o Itaú dá. Mas aí o projeto em si, só para quem não está tão familiarizado, né? Qual que é a grande diferença, assim, né, entre você
ter a estratégia dentro ali do Itaú ou ter a estratégia independente, né? Até para deixar mais clara a dúvida, né? Você é um funcionário do Itaú ou a sua estratégia tem o Itaú como sócio e eventualmente vocês podem sair? Como é que funciona isso? Não, a gente, eu e meu time, eu escolhi o meu time. Todo mundo é funcionário do Itaú, tá? Tem uma regra de compensation muito clara, assim não tem nenhuma dúvida. Uhum. A estrutura do multimesas do Itaú, ele emula um fundo independente, como se o Itaú fosse sócio de um fundo independente. Uhum. Então, cara, em termos financeiros é muito parecido. A ideia é replicar exatamente o fundo independente, só que tem a equipe do Itaú prestando todo o serviço de relacionamento com os clientes, abrindo as contas, todos os contatos. Você tem a placa do Itaú, dá uma solidez para o teu business enorme, né? Não é qualquer um que eles colocam para dentro do business. Uhum. Então, basicamente, é como se você tivesse uma asset independente dentro do Itaú. Você está insulado, meu grupo, dentro da asset do Itaú, tocando aquela família de fundos que é a família Janeiro. E agora o nome, né? Por que Janeiro? Eu confesso que não é fácil achar nome para fundo no Brasil. Tem muito fundo no Brasil. Acho que a indústria está bem madura. Acho que todo Tupi-Guarani já usaram Tupi-Guarani. Os bairros com uma sonoridade boa de São Paulo e Rio. Talvez eu esteja inaugurando a era dos fundos com o nome de mês. Mas fora brincadeira, eu queria alguma coisa que significasse algo para mim, já que eu estou montando uma família de fundos do zero, e eu tive a oportunidade de escolher o nome dela, eu queria alguma coisa que significasse algo para mim. Eu gosto do número 11, começou por aí, só que já tinha um monte de nome ou outras empresas com tudo que se parece com 11, 11, coisa do gênero. E aí eu refletia, conversando, né, com as pessoas, até em casa. E aí o janeiro, ele é não só o número 1, né, que 11 são 2 uns, janeiro é o mês 1, mas assim, é o mês do recomeço. Todo ano recomeça. E para mim, gestão de mercado é muito disciplina e você repetir processos. Tem muito glamour, mas ali atrás do Bloomberg é uma repetição de processo, uma disciplina para fazer sempre a mesma coisa, tentar olhar sempre a mesma coisa. Se você é aquele gestor que cada hora tem alguma coisa da moda para olhar, você está sempre procurando o que é da moda e tentando tradar olhando para o indicador da moda, você certamente vai capotar em algum momento. Aqui, na minha cabeça, é muito disciplina e o meu ciclo é semanal, né? O ciclo do janeiro, nosso grupo de discussão é sempre semanal. Toda semana a gente vai discutir as mesmas coisas, descobrir onde a gente está acertando, onde está errando. Esse é o processo, e o janeiro tem esse significado. É isso. Fora isso, tem uma mitologia grega do deus Janus, que ele é a figura de um olhar para frente e para trás ao mesmo tempo, que também tem essa coisa do mercado financeiro, né? Você está sempre olhando para a história, mas tentando ver onde a história pode não se repetir nesse momento, onde vai ser this time is different. Mas essa definição, eu confesso que eu descobri depois de escolher no ChatGPT. Ele me ajudou aí. Sensacional. Bom, se o fundo estrear 2024, né, voando, já dá para... que era o nosso mês, né? Também quando não estiver indo bem, falar, não era bem o nosso mês. Mas sobre os bairros, eu ainda sonho com o Cubatão Investimentos. Viu? Um dia eu vou ver... Não é bem um bairro, né? Mas ia ser legal ver um nome assim diferentão. Deixa eu trazer uma pergunta, que a gente tem um grupo de assinantes, e quem é assinante da comunidade Market Makers também pode mandar perguntas, e tem a ver com um tema que eu quero trazer aqui. Foi o Fábio Marques, que ele perguntou como é que foi essa transição de um sistema público para o privado. Tem muitos questionamentos sobre o tempo para fazer essa transição, já que sendo diretor do BC, imagino que teria acesso a assuntos relevantes, que podem ter uma vantagem competitiva, enfim. Ele perguntou mais sobre essa transição, acho que sistema público-privado deve ser sair do OBC para voltar para o mundo... Não, é ótima pergunta. Não, tem essa transição em si, legalmente tem uma lei, né, que define a quarentena, e é importante que todo mundo que sai, que tem um cargo de alto nível no setor público, ele cumpra um tempo em casa, e é muito saudável. Eu brincava que
uma das razões de eu aceitar o convite do Banco Central vai saber que eu ia ter 6 meses em casa. Porque, como quase todo mundo do condado aqui desse nosso business, você sempre deixa férias para segundo plano, né? Sempre está preocupado com a cota, com o resultado da semana seguinte. Então, assim, o único jeito de fazer uma pessoa como eu tirar 6 meses de férias é sendo obrigado legalmente. Então, justo. E foi bem saudável. Fora isso, de novo, eu achei... eu sempre quis ter essa experiência no setor público. Eu lembro quando uma das primeiras vezes que eu fui para Brasília, que eu rodei um pouco na cidade, para fazer reunião de mercado, Banco Central, governo, etc. E eu rodei ali no lago e tal. Falei, pô, eu ia curtir, além de trabalhar no Banco Central, eu curtiria morar aqui um tempo. Eu me mudei para Brasília durante os últimos 3 anos que eu estive no Banco Central. Foi uma decisão super acertada para viver aquele ambiente como um todo. Mas, dito isso, eu sabia que eu queria voltar para o setor privado. Assim, eu nunca tive a menor dúvida que o que eu gosto de fazer da vida for life é gestão de risco de mercado, seja numa tesouraria, seja num fundo de investimento, mas esse é o meu business, isso é que eu gosto de fazer, isso que eu gosto de acordar de manhã e ir para o trabalho fazer. A experiência do Banco Central foi incrível, pô, dei o melhor que eu podia de mim. Escutava de alguns ex-colegas meus, vários, falei, pô, se isso aqui pagasse bem, se eu ganhasse 1/5 do que eu consigo receber no setor privado, eu nunca sairia daqui. Eu falava, não, é o contrário para mim. Se eu ganhasse metade no setor privado que eu ganho aqui, provavelmente eu ia querer estar no setor privado, gerindo risco. Eu sempre, assim, eu me descobri, quando eu vim para São Paulo e entrei na Asset do Boston, ainda lá atrás, 2002, eu já percebi rapidamente o que eu gostava de fazer da vida. Assim. Só voltando, você falou do Bank Boston, eu fiquei curioso, você falou de que vários dos seus chefes, né, dos superiores que estavam lá, ocupam cargos. Quem seriam? Por exemplo, o Márcio Verri, CEO da Quiné, era o CEO da Asset do Bank Boston. O Charles Ferraz, que era o meu chefe, quem me contratou, ele é diretor da Itaú Asset até hoje. Ele é CEO da Itaú Asset Nova York. O Gustavo Aleixo, que era a pessoa mais sênior no time que me contratou, é o chefe de research da Quinéia. Quando o Charles foi promovido, ele foi CEO da Asset do Boston, eu ainda estava lá, a gente contratou o Marco Freire, que é o CIO de líquidos da Quinéia. Grande Marco. Então, assim, Isaac Benaderetti era o cara que fazia multimercado lá, que está na Porto Seguro, é CIO da Porto Seguro, e assim por diante. Legal. Que a gente, como vai entrevistando o mercado inteiro, né, a gente vai meio que fazendo uma árvore genealógica, assim, mental do mercado. Eu entendo, né, de por onde foi passando. Legal. Bruno, eu tô muito ansioso para ouvir sobre o mercado, né, eu estive no Perspectivas 2024 da Itaú Asset, foi bem legal, até já dei um spoiler da principal posição sua, mas queria que você contasse um pouco mais antes sobre essa experiência no Banco Central. Assim, eu não imagino o que é de tão legal lá, então eu gostaria mesmo de entender o que faz uma pessoa que estava aqui no mercado financeiro enxergar uma cadeira no Banco Central e falar, pá, tá aí onde eu quero estar. O que eu quero fazer? O que foi de tão bom lá? O que você trouxe ali de tão valioso? Cara, de verdade, Salomão, eu nunca fiz, certamente, e tem muito pouca probabilidade de fazer algo que vai ser tão relevante para a vida das pessoas, para a sociedade onde eu vivo, para o meu país, quanto foi a minha posição no Banco Central. É uma oportunidade enorme de contribuir, de colocar o seu dedinho ali, né, a sua pitada, o seu tempero, numa gestão que faz muita diferença para o país. E eu ainda tive um pouco de pegar um período excepcionalmente importante ali durante a pandemia. Cara, aquilo era de fato, eram muitas decisões difíceis, mas era engrandecedor você tomar as decisões e ver o efeito delas, ver as coisas funcionando. Poxa, a diretoria que eu comandei durante 4 anos no Banco Central, cara, é uma das 2 diretorias que lidera o Copom, opera intervenção cambial, atuação no mercado de câmbio, gestão de reserva, tem a prerrogativa sobre compulsórios,
é a diretoria que operava o Pix, né, que foi ali que nasceu o projeto. Então, assim, cara, é muito incrível você conseguir colocar o teu dedinho ali. Tá? De fato, não tem nada parecido que eu vou fazer na minha vida que vai ser tão importante assim. Eu me divirto, né, mais no meu job atual de acordar de manhã e vendo, e aí, eu compro ou vendo dólar, aplico ou não os juros, compro ou vendo bolsa, mas a verdade é que o que eu fazia antes era muito mais relevante do que isso para a sociedade. Então, acho que essa é a principal razão. Assim, Legal. Você se sente bem. Assim. Eu fiz mestrado em economia como bolsista. Você contribui, você dá um pouco de volta para a sociedade, é top. Que legal. Pô, bacana a resposta. Vamos para o mercado? Vamos lá, vamos dar um passo para trás primeiro, né? Eu queria saber como é que tá a sua cabeça aí nesse momento. Aliás, detalhe importante. A gente está gravando numa semana que vamos ter ainda, né? A super quarta, né? Reunião do FONC, do Copom. Tem o CPI amanhã. Tem o CPI do IPCA amanhã também. Bom, então qualquer coisa que for dita ali, a gente já depois faz um check ali, vê como é que foi. Mas como é que tá a sua cabeça nesse momento? Porque eu sei que um tempo atrás você estava um pouco mais pessimista. Quer dizer, hoje não dá para dizer que você está pessimista, né? Mas você estava com uma cabeça mais pessimista. Agora você está com uma cabeça mais construtiva, né? O que foi? O que mudou aí a sua cabeça de um tempo para cá? Primeiro, de fora para dentro, assim, de fora mais importante. A gente está vivendo desde o pós-pandemia para cá, até há poucos meses atrás, o desafio de combater a inflação, de colocar o gênio de volta na lâmpada. A gente veio de um ambiente em que os países desenvolvidos eles estavam com dificuldade de colocar a inflação na meta, de baixo para cima, a inflação americana rodando 1,6, uma meta de 2, mas fala, poxa, só 0,4 essa preocupação, a Europa com inflação perto de 1, com uma meta de abaixo de 2, próxima e abaixo de 2. Esse era o desafio para a pandemia. Veio a pandemia, né, aqueles estímulos enormes, tanto fiscal quanto monetário, deslocamento de demanda, mais para bens do que para serviços, commodities subindo muito forte, a gente sabe toda a história, e inflação no mundo todo. E aí a gente passou esse período de combate à inflação. Eu participei disso aqui no Banco Central Brasileiro, mas diferente, né? O Banco Central Brasileiro conviveu com isso, esses choques de inflação de vez em quando. Lá fora eles não têm isso há 30, 40 anos. Esse foi o grande calcanhar de Aquiles dos mercados financeiros dos últimos 2 anos e meio. Com inflação alta, o Fed não pode cortar juro ao primeiro sinal de recessão ou ao primeiro sinal de que as ações caíram 20%, como aconteceu em 2018. O Fed reagiu e cortou 75 basis points, com o S&P caiu 20%, o Fed cortou juro. A inflação estava 1,5%, a atividade estava bem, mas, poxa, por que eu vou esperar? Com inflação alta, você não tem esse luxo. Você tem que esperar e, às vezes, você tem até que apertar mais. Os ativos, em geral, performaram muito mal nesse período. Tá? Acho que os hedge funds brasileiros pegaram em 2022 a alta do juro. Lá fora, muitos não pegaram isso. Né? 2022 já foi um ano ruim para muitos hedge funds internacionais. Acho que até a Bloomberg fez uma matéria no passado falando das estrelas dos hedge funds vieram principalmente do Brasil, né? Uma matéria super exaltante. Nem sabia. Mas assim, lá fora, os ativos estão performando mal desde 2022. Desde que o S&P lá fez o high no final de 21, os hedge funds estão performando mal. Aqui no Brasil, os hedge funds ainda pegaram, os brasileiros estão acostumados com inflação, sabem como é, e conseguiram pegar. Em 2023, meio que todo mundo foi mal. O fato é que não foi só hedge fund, todo e qualquer ativo que tenha prêmio de risco foi mal nesse período de combate à inflação. A Treasury veio de 1 para 5, todo mundo performou mal. Os hedge funds poderiam ter apostado contra e tal, é verdade, mas o fato é que é difícil você pegar essa volta. Por que eu estou um pouco mais... E assim, até 3 meses atrás, a direção era, o Fed vinha revisando desemprego para baixo e vinha revisando inflação para cima. Qual é a conclusão disso? Tem que apertar mais o juro. E era o ciclo de juro que não acabava nunca. Todo mundo queria pegar o final do ciclo apostando que ia ter uma recessão, um hard landing. E assim, eu tenho que confessar que, como eu estava no Banco Central, tem um monte de live minha gravada, eu também achava que alguma coisa vai acontecer, a atividade vai desacelerar forte, vai ter uma recessão nos Estados Unidos. Eu falei isso várias vezes.
não tinha um call muito diferente do consenso. O fato é que não veio essa recessão. Os Estados Unidos lidou bem com essa taxa de juro alta. O mercado de housing continua subindo o preço de casa, apesar do juro alto. Tem muito pouca geração de hipoteca nova para comprar casa, e mesmo assim o preço de casa está subindo, porque o estoque de casa está muito baixo. Então, assim, um canal típico do juro bater, que é reduzir demanda por casa, e aí gera um desemprego por aí, não bateu. Um outro típico canal de juros é a manufatura. Você sobe o juro, para de ter investimento em manufatura, só que está tendo um reshoring enorme, uma pressão das empresas americanas, em particular do setor de tech, para trazer investimento para a US. Acho que nas apresentações do Banco Central tem uns gráficos que são incríveis. Assim, explodiu o investimento para infraestrutura, para tecnologia. Então esse é outro vetor que segurou muito. E o fiscal americano também, que foi muito durante a pandemia, no pós-pandemia, e ainda teve um fiscal grande para infraestrutura ao longo desse ano. Tudo isso segurou um pouco a atividade lá fora e gerou esse cenário de, até junho, o Fed estava revisando a inflação para cima e desemprego para baixo. É mais juro. Combate à inflação vai ser mais duro. De junho para setembro, a gente teve uma rodada em que a inflação foi revisada para baixo, mas o desemprego foi revisado muito para baixo. E aí o que aconteceu foi a pior final dos mercados. Apesar da inflação ter sido revisada para baixo, ter sido a primeira revisão, e o desemprego foi muito para baixo. O mercado falou, putz, essa melhora de inflação é efêmera, com esse desemprego baixo, a inflação vai aparecer. E o mercado seguiu nessa toada, setembro, outubro, até que a gente seguiu tendo revisões. O Fed ainda não fez a revisão dele, vai fazer na quarta-feira. Está sendo gravado na segunda-feira. Pré-FONC. Na quarta, o FONC divulga as novas projeções dele. Provavelmente ele vai baixar a projeção de novo para esse ano e deve baixar para 24. É a segunda redução seguida. Quando eu estava do lado de lá, de policymaker, eu ia ter que... Meu discurso aqui ia ser, não, precisamos de cautela, vamos ver os dados, calma, vamos ver, higher for longer, etc. Agora estou numa outra função, sou CIO de uma família de fundos e tenho que acertar antes do mercado inteiro colocar no preço aquela informação. Fazendo esse ponto, minha visão hoje é que a gente já passou pelo vale. A gente está vendo o outro lado do vale do choque da inflação. A inflação há 12 meses atrás, ou 24, há 12 meses atrás era 5,5% o PCI. Há 24 meses atrás era 4,5% e subindo. Há um ano atrás era 5,5% e caindo. Hoje ela é 3,5%. E o Fed deve ser 3,4% no final desse ano, o Core PCI. Então a gente já está vendo o outro lado do vale. Isso para os mercados financeiros é muito saudável. Tá? 2 meses atrás tinha mais incerteza. Uma incerteza sempre existe. Tá? Como eu falei, sai o CPI amanhã, está sempre refreshing. O ciclo é semanal, lembra? Semanal, disciplina. Uma das disciplinas o CPI, é uma informação muito importante que antecipa o PCI. Mas o fato é que é uma probabilidade muito grande da gente estar vendo o outro lado do vale. E se a gente tiver, só não lembra, foram 2 anos de performance pífia dos ativos. As US Treasuries, os bonds americanos longos, estão 40% abaixo em valor de face do que estava 2 anos atrás. É muita coisa. Tudo isso tem um espaço para melhorar enorme se de fato a gente tivesse tá vendo do lado do vale. Aquela Treasury sempre foi um ativo que te defendia, carrega um pouco de ação, então carrega um pouco de Treasury, porque se tiver uma recessão, uma crise, a Treasury sobe de valor, cai a taxa, sobe de valor e te defende da queda das ações. Isso durante o período de inflação não era verdade. A gente viu aquele SVB, aquele banco americano que quebrou. Cara, se aquilo ali fosse no período de inflação baixa, o Fed tinha cortado o juro. Sim. Depois ele tomava as outras medidas. Primeiro ele cortava o juro. Lá ele não pôde cortar. As coisas deram certo, mas foi muito mais perigoso você estar comprado em ativo de risco naquela situação do que quando a inflação está baixa. Hoje eu acho que a gente já está no momento em que, cara, se tiver uma crisezinha, ele já consegue dar uma flexibilizada. Eu não acho que ele vai rapidamente jogar o juro para 2 ou 1. Acho que vai ser um processo. A gente lá vê um cenário mais de soft landing de US. De novo, cara, acho até chato porque eu realmente não acreditava nesse cenário há 6 meses atrás, mas é incrível como a economia americana está fazendo esse cenário. De 6 meses para cá, o desemprego subiu um pouquinho, a inflação caiu bastante, o mandado do Fed é inflação e desemprego
Então, as duas coisas estão melhores no mandato do que estavam há 6 meses atrás. Natural que o cenário de juros que ele vai estar vendo para frente vai ser mais benigno do que ele estava vendo lá atrás. E o mercado está colocando isso no preço aos poucos. A comunicação dele é muito importante. Eles também estão começando a comunicar que vão voltar a olhar uma Taylor Rule, que nada mais é do que dar peso para essas duas coisas, inflação e desemprego. Então, assim, eu acho que a gente está indo para um bom caminho lá fora. Risco tem um monte. Reforço para quem for criticar, porque eu estava do outro lado há pouco tempo atrás. Acho que os policymakers têm mais é que serem cautelosos no speech. Isso vale para o mundo todo. Mas o fato é que quem está querendo antecipar, eu acho que já tá no momento de alocar um pouco de ativo de risco aí em geral, especialmente renda fixa. Tá, deixa eu ver se eu entendi então. Você estava mais preocupado e essa preocupação se devia a uma inflação mais alta e que não permitia que o Banco Central agisse cortando juros caso necessário. Exato. E agora com essa inflação mais baixa, o Banco Central americano, o que eu não entendi é se ele pode usar esse corte de juros, né, caso precise, ou ele vai usar esse corte de juros? Não, assim, o Banco Central americano ele tem um mandato duplo. Tem a prioridade para trazer a inflação para a meta e ele olha também para o desvio da taxa de desemprego para a Nairo, que é a taxa de equilíbrio. Tá? De 6 meses para cá, a inflação caiu bastante. Tá? Ele está revisando, se não me engano, o core PCE dele de 3,9 para 3,4, é o meu guess para o que ele vai divulgar na quarta-feira. Tá? Então melhorou 50 basis points em 6 meses a inflação que ele vai ver esse ano. E eu acho que ele vai reduzir também a inflação, a projeção de inflação dele para 2024, mais ou menos em 20 basis points também. Nesse mesmo período, isso foi o principal mandato dele, ele começou a melhorar. O segundo mandato dele, que é desemprego, desemprego estava ali rodando entre 3,4 e 3,6 por volta do segundo, terceiro trimestre, bateu 3,9 no mês retrasado, e agora novembro foi 3,75. Então ele avançou ali também. Assim, ele está começando a respirar aliviado. Ele está começando a ver e falar, poxa, era difícil, o path do soft landing é sempre muito difícil, não é à toa que quase não existe estatística dele. O que aconteceu uma vez nos últimos 30 anos foi com o Greenspan na década de 90. Não é muito comum soft landing desse, você conseguir equilibrar oferta e demanda no mercado de trabalho, trazer inflação para a meta sem gerar uma recessão. É um path muito estreito, mas é incrível, mas assim, de fato, hoje eu acho que o Fed está conseguindo estar mais próximo disso do que eu sequer podia imaginar. Pergunta que não tem resposta, mas preciso fazer, né? A gente está gravando antes desses grandes eventos. O que pode acontecer que desmonta tudo que você falou agora? Eu acho que o grande risco é ter acho que desmontar tudo no curto prazo é difícil. Tem que ter um CPI bem ruim. Eu diria que 0,4 ou mais um core CPI. Pode ser que um 0,4 não desmonte nada, não mude nada, mas começa a colocar uma probabilidade de desmontar. O Fed por si só, eu acho que ele vai ser cauteloso, ele vai seguir a barra alta para cortar juros cedo, mas já estamos no final do ciclo, vai colocar pelo menos 2 cortes de juros no path que ele publica, né? De juros para 2024, talvez ele coloque 3, acho que tem uma chance razoável dele colocar 3 quedas de juros, especialmente se o CPI vier melhor, mais benigno. O cenário base é ele cortar uns 100, 150 bips ano que vem, por conta de inflação. Porque a inflação, lembra, estava 5,5 um ano atrás, hoje está 3,4, no final do ano vai estar 3,4, eu espero, e ano que vem a projeção dele é 2,4. Então, cara, ele precisa ajustar a política, ele precisa reduzir o juro real. Está com inflação ancorada e está com o desemprego ligeiramente começando a subir na margem, por boas razões, tem que ajustar um pouco. Se a gente tomar um susto e de repente se escapa desse path estreito, esse caminho estreito para o soft landing, e a gente tem uma desaceleração um pouco mais forte, com essa inflação, ele já pode cortar o juro um pouco mais forte. Então, assim, aí ele traz rápido de 5,5 para 3, para 2,5. Então, assim, muito mais fácil você assumir certos riscos quando você sabe que o Fed está do seu lado, entendeu? Está olhando, né, está preocupado com a mesma coisa que você. Quando o Fed está preocupado com
com inflação ali, ele está mais restrito de flexibilizar a política monetária, e aí sim você tem que ser mais arisco. Os investidores acabam ficando mais ariscos na alocação de risco. Essa é a história. Vou até pegar aqui que o último episódio que a gente fez ano passado foi para terminar 2022 preocupado. Que o título foi também com um gestor multimercado, foi o Guerra, da Legacy. E olha o título do episódio como foi aqui, ó. Vou voltar aqui para dezembrão. O título foi Lula 3... Ah, não, esse aqui é o 1º de janeiro. Não, tá aqui. Cadê? Dezembrão, aqui. O final do filme a gente já sabe. Porque a Legacy está short no Lula 3. Ele começou. Começamos 2023 ouvindo isso no final de 2022, né? Agora, pelo seu papo aqui, começando lá do lado de fora, eu que somos investidores de ações aqui no Market Makers, ouvi que o Fed pode até acelerar o corte de juros, é música para os nossos ouvidos, né? Já que, embora a gente compre muito mais pelo stock picking ali, né? Fazendo analisando a empresa, né? Não o macro, mas a gente sabe que se o vento está a favor, a gente é beneficiado com isso. Tá, então anotado aqui, só para, então, a gente está gravando antes do CPI da super quarta, né? Mas o Fed deve ter aí uma projeção de inflação core de 2023 para 3,4 e ano que vem cair para 2,4. 2,4. Esse é um pouco mais incerto, pode ser 2,5, mas eu acho que deve ser 2,4. Tá. E aí isso vai abrir espaço para quedas de juros, aí seria um corte 50 em 50, né? Se for esse 100, 150. Não, eu acho que não. Acho que se for um corte por inflação, ele vai cortar de 25. Uhum. Hoje diria que, né, base case seria cortar no segundo trimestre de 25 e cortar uns 100 bips ao longo do ano. Obviamente, mas assim, isso é meio distração para mim. Eu não sou o típico gestor que trada muito política monetária curtinha, assim, querer acertar exatamente quando... Nunca foi a minha praia, assim. Uhum. Apesar de ter estado do outro lado um tempo, né? Antes disso, mesmo agora, assim, ler a ata do Copom e saber exatamente se o Banco Central tá... não é muito a minha praia, assim. Eu acho que é meio distração. A grande coisa é que a gente está olhando o outro lado. Lembra, foram 2 anos de ativos financeiros sofrendo. Qualquer ativo com prêmio de risco sofreu. Só não sofreu as Big Techs, as 7 mega caps americanas. Se você olhar o Russell 2000, que é um outro índice de ações US, igual a Ibovespa, super difícil, performou super mal da pandemia para cá. Uhum. Olha qualquer ativo do mundo com prêmio de risco. Acho que ficar se preocupando se vai ser 25 ao mês, se vai começar em março ou maio, isso tudo é distração. A gente está olhando o outro vale do choque inflacionário que a gente viu no pós-pandemia? Estamos. Cara, aloca risco. A gente não está vendo se está com medo da inflação voltar e tal, tudo bem, então seja mais cauteloso. Eu estou tentando antecipar que a gente está vendo o outro lado do vale, esse é o ponto. Tá. Fechou Estados Unidos? Fechou. Então, eu tenho uma pergunta antes dos Estados Unidos. Você já tem uma noção de por que os Estados Unidos, ou o Banco Central, não sei quem é o herói nessa história, por que eles conseguiram fazer esse soft landing? O que te fez ser surpreendido positivamente? Já dá para ter um palpite ou isso é coisa que tem que esperar tempo para analisar? Eu acho que a gente vai estudar sobre isso depois, durante muito tempo. Não é só lá, tá? Uhum. Sei que depois a gente vai acabar falando de Brasil, mas assim, Estados Unidos, Europa, eu não comentei da Europa, mas uma das coisas que me deixou mais animado em ver o outro lado do vale foi a inflação europeia. Tá de volta o 3 meses anualizado, sazonalizado, que eu diria que é o termômetro mais claro da inflação na ponta. Está rodando 1% na Europa. O core. 1% era o nível que eles estavam incomodados pré-pandemia, era o nível que eles estavam preocupados. Lembra que pré-pandemia, eu estava na NBC, o Fed mudou a forma de olhar a meta de inflação dele, ele passou a olhar a meta em average inflation, uma inflação média ao longo do tempo, porque ele queria entregar, levar o mercado a pilotar um 2,3 ali de inflação, 2,5 talvez. Olha como isso mudou. E agora, na Europa, em particular, a gente já voltou para o nível que ele estava preocupado lá atrás. Eles ainda não... Assim, a Schnabel, que é uma diretora alemã do ECB, logo depois do dado, já mudou o discurso dela
sim, mudou claramente. Assim, cara, difícil dizer hoje com certeza quais foram os drivers. Tem alguns palpites, eu vou colocar só de curiosidade mesmo, porque de fato a gente vai aprender ao longo do tempo. O Diogo Guilhem, né, atual diretor de política econômica do Banco Central, ele publicou ele com mais uma pessoa que eu esqueci o nome, acho que um servidor do Banco Central, publicaram um artigo que está no site do BIS, público, sobre a avaliação de por que o salário não subiu mais no Brasil, por que o salário no Brasil está mais benigno do que se imaginava. E, por consequência, a inflação de serviço no Brasil também está mais benigna do que se imaginava. Ele faz várias hipóteses. No final das contas, resumindo bastante, fala assim, o home office está fazendo diferença. As pessoas... O emprego cresceu mais no tipo de trabalho que é viável de fazer home office. E, apesar do emprego ter crescido mais, os salários cresceram menos nesse tipo de trabalho. Tá? Outros tipos de trabalho onde o home office não é viável, os trabalhos mais, né, braçais, por exemplo, o emprego cresceu menos e o salário subiu mais. Assim, as pessoas, de algum jeito, elas estão aceitando ter uma remuneração não financeira por trabalhar de casa, por ter flexibilidade. Se isso é verdade para o Brasil, como o Diogo sugere no artigo dele, isso certamente é mais verdade ainda para a US, onde você tem mais tecnologia, mais infraestrutura, mais capital investido, tem mais tipo de trabalho lá, mais força de trabalho que consegue funcionar dessa forma. Quando você consegue ter flexibilidade para o empregado, você consegue trazer, por exemplo, mais mulheres para o mercado de trabalho. Você consegue trazer gente que quer desacelerar o trabalho. Antigamente ele tinha que virar para o empregador dele e falar, puxa, obrigado, vou precisar me aposentar que eu não aguento mais trabalhar 8 horas por dia, 5 vezes por semana. Não, trabalha 2 vezes por semana, 4 horas, trabalha 5, 4 horas. Você dá flexibilidade para a força de trabalho e aí você mantém uma taxa de participação mais alta. O que a gente está vendo é a taxa de participação nos Estados Unidos subir. Muito da queda, do aumento da taxa de desemprego que a gente viu nos últimos 6 meses foi aumento da taxa de participação. Você vê o payroll criando emprego, mas a taxa de participação está subindo, ou seja, mais gente que escolhia não trabalhar está decidindo, não, desse jeito eu trabalho. E isso é bom para todo mundo. Isso é mais crescimento, com menos inflação. Eu acho que essas são, assim, grosso modo, é a grande explicação aí por trás. Não, eu acho bem legal, assim, acho que 2023 foi um ano interessante para perceber que existem coisas de longo prazo, né, ou, quer dizer, que a gente descobre que é de longo prazo quando a gente começa a ver as evidências numéricas, né, e eu trago isso para o Brasil, que a gente percebe, né, os economistas têm errado sequencialmente as projeções para o PIB, né, no trimestre a trimestre, há um bom tempo, e em alguns episódios que a gente fez aqui, foram mais de um, né, mas muita gente trazendo que talvez isso, não dá para ter certeza ainda, mas talvez deve ser a reformas que começaram a ser feitas lá atrás e que trouxeram uma mudança estrutural, uma melhora do PIB potencial, né, mas uma mudança que não estava ali em quem olha lá só no dado do dia a dia, né, uma mudança que justifica por que a gente tem errado tanto as projeções de crescimento, né? Enfim, até por isso perguntei, pensando nessa... Já imaginava que você não ia ter uma resposta clara para isso, mas pensando nessa surpresa aí que a gente está vendo nos Estados Unidos. Posso fazer um comentário sobre crescimento? Claro. Tive 2 anedóticos ao longo da minha carreira. Por volta de 2002, eu estava fazendo a minha tese de mestrado e eu tinha que calcular um PIB potencial para calcular uns déficit fiscal ajustado ao ciclo. A minha tese era sobre fiscal. E quando você fazia a conta ali, dava um PIB potencial tipo meio. Usando um modelinho simples assim. Meio, alguma coisa assim, bem baixo. E aí eu fui conversar com o meu orientador e a sensação naquele momento, claramente, eu estava fora do mercado, eu estava terminando mestrado, a sensação é que de fato o PIB potencial brasileiro era muito baixo naquele período mesmo. Quanto que a gente cresceu nos 10 anos seguintes, 2002 até 2012? Cresceu 4%. Acho que até um pouquinho mais. Fast forward para 2012. Eu estava já no Itaú e tinha uma discussão, o Brasil tinha crescido bastante, tinha crescido 4% na média do período anterior, e tinha uma discussão, qual é o potencial para frente e tal.
naquele momento o desemprego estava por volta de 5 e pouco, o déficit de conta corrente era razoável, mas qual o potencial? Eu lembro que a gente fez um trabalho, olhou os research da época, discutiu lá com os economistas, etc., e chegou no que o potencial era 3,5. Quanto que a gente cresceu 10 anos seguintes? Tipo meio, menos de 1. Ou seja, a nossa capacidade de prever o crescimento de 10 anos é muito baixa. É muito baixa. Mas eu sou otimista assim, com o curto prazo. Acho que o longo prazo é mais difícil. Acho que com o curto prazo eu sou um pouco mais otimista. Se você falasse aqui que está otimista, que a gente vai crescer não, 4% nos próximos 10 anos... Infelizmente não estou. Acho que o potencial deve estar mais para 2 do que qualquer coisa acima disso. Tá nem meio, nem 4. Tá, beleza. Quer falar alguma coisa de Europa ou já podemos vir para o Brasil? A Europa é só um Estados Unidos adiantado, assim, porque como ele não teve o drive fiscal, não teve impulso fiscal positivo, e a história do reshoring também pega menos na Europa, a Europa sofreu mais com desaceleração do que os Estados Unidos, já tem um potencial mais baixo, a inflação caiu mais rápido, e deveria ser o primeiro a cortar juros. Se não for o primeiro a cortar juros é porque provavelmente estão pilotando errado, ali tem menos liderança na Europa, né? Sim. É um banco central, né? Ali os americanos eles têm a liderança clara do chairman, e acho que o Powell tem feito essa liderança, tem exercido bem essa liderança aí nos últimos anos. Então, muita gente que aposta que os Estados Unidos vai cortar primeiro é só porque eles são mais rápidos ali, a liderança é mais clara. Mas os fundamentos europeus são bem mais claros para cortar juros, assim, deveriam, talvez, discutir até no final do primeiro trimestre, deveriam estar cortando juros. Só que quando você olha, dá para ser, às vezes você precisa você quer mais informação, puxa, você tem um CPI por mês, não, mas olha em volta, olha os parceiros comerciais, vê como é que tá todo mundo, como é que tá a inflação perfumando o resto, para eu ter certeza se eu estou do outro lado do vale. Aí eu olho para a Europa, tá claramente do outro lado do vale. Olho para a China, ela já passou o vale faz tempo, saiu deflação do CPI chinês na noite de sexta-feira, foi menos 0,5%, noite de ontem. Menos 0,5% de CPI. O core lá tá a meio, se não me engano, com uma meta de 2%. Então, assim, cara, já acho que a gente provavelmente já virou o outro lado do vale. Assim, se quiser esperar isso ficar mais claro, a gente vai deixar muito prêmio na mesa. Esse é meu guess. Boa. Então, chegando para Brasil, como é que o Brasil se insere? Já dei até um spoiler ali no começo, né? Mas, bom, para quem acompanhou o painel ou leu minhas newsletters recentes, até comentei sobre a grande convicção hoje, né, na sua carteira é uma posição comprada em real, né, apostando na moeda brasileira. Né? E, enfim, acho que já pode, não sei se quer já responder essa posição ou explicar o contexto brasileiro, mas acho que as duas perguntas são válidas. Né? Eu acho que o Brasil ele passou por um ciclo falando só, me afastando um pouco e pensando num horizonte um pouco mais largo. O Brasil passou por um ciclo de reformas importantes, que culminou com esse crescimento surpreendendo aí já desde 2020, né? 20, 21, 22, 23, 4 anos, surpreendendo para cima. Eu acho que ele continua surpreendendo para cima no curto prazo. Ele fala um pouco disso depois. Eu acho que é um cenário benigno aqui. Real. Por que a gente gosta tanto do real? A gente iniciou ali o fundo, a gestão da família Janeiro, há uns 2 meses atrás, com um pouco de cautela no real, por conta do início de ciclo de juros no Brasil, e a gente não tinha visto ainda, não tinha convicção que a gente estava do outro lado do vale do combate à inflação global. Era um contexto que o Fed ainda estava discutindo subjuro, e aqui o Banco Central Brasileiro cortando juro. Tinha uma discussão mais no mercado do que eu acho que na comunicação do Banco Central, mas tinha um pouco lá nas atas riscos para acelerar, né, o que precisava acontecer para acelerar. Isso nos dava um pouco de receio com o real. A gente olhava para o caso do Chile, que sofreu muito quando o Banco Central cortou de 100 basis points na primeira reunião. A gente viu o que aconteceu no Chile. Isso gerava uma cautela muito grande lá com o real. De lá para cá, o externo melhorou, como eu falei. O Banco Central adotou uma linguagem mais cautelosa. De novo, vamos lembrar que tem super quarta agora, daqui a 2 dias, mas assim, eu acho que vai manter a linguagem cautelosa. Isso já dá uma segurança para o real numa moeda de um país que tem crescido bem. Tá?
E aí, mais recentemente, a gente se debruçou sobre o caso da balança de pagamento brasileira. Eu acho que ali tem uma mudança de ordem de grandeza que alguns gestores já estão vendo, acho que alguns anteciparam isso, estão se posicionando para isso, mas eu diria que o grande consenso não olhou para isso ainda com devido carinho. Tá? A gente deve estar indo para uma balança comercial esse ano mais próxima de 100 bilhões do que de 90 bilhões. Só que o high anterior, posso estar enganado aqui, tá? Mas se não me engano foi anual, acho que foi 52 bilhões, ou 60. Mas assim, não importa muito, estamos falando de 30, 40 bilhões a mais. Tá? Uma parte disso, que era a parte que eu acho que todo mundo viu, né, ao longo do ano, foi descobrindo ao longo do ano. Eu falava isso quando eu estava lá no Banco Central, falando, não vai ter onde colocar dólar. Com essa safra brasileira, não tem onde colocar dólar. O Brasil é uma grande fazenda com mina de minério de ferro no norte e o pré-sal na costa, né, campo de petróleo na costa, preço de commodity alto, junto com o período em que o Banco Central trabalhou com juro baixo, porque o fiscal estava em ordem, lá 2017, 18, 19, 20, 21, início de 21, o câmbio ficou muito depreciado pelo diferencial de juros. Uhum. Tinha que ficar mesmo naquele momento. O país precisava recuperar crescimento. Então, esse período fez o agricultor, o investidor de commodities, se beneficiar da commodity alta e do câmbio depreciado, gerando uma rentabilidade absurda em reais. Não é à toa que o crédito imobiliário na carteira dos bancos brasileiros ganhou um share enorme. Se não me engano, hoje é a terceira linha de crédito dos bancos brasileiros. Tá? Não é mais, era uma linha que era só o Banco do Brasil que tocava. Basicamente, o Banco do Brasil era o especialista nisso e tal. Hoje em dia, ela está em todos os bancos, é uma linha relevante para todos os bancos. Isso é investimento no setor. Tá? Esse período de rentabilidade alta, por preço de commodity alto e câmbio depreciado, gerou uma avalanche de investimento. Essa safra espetacular que a gente viveu esse ano, que foi 15% maior que a anterior, não foi uma coincidência, não é que uma sorte. Teve um ano que o clima foi bom e teve essa... Não foi isso. O clima ajudou, mas o investimento foi o driver. Esse ano o clima está atrapalhando razoavelmente. Mesmo assim, a gente vai ter uma safra que vai ser provavelmente pouco maior do que a última, em geral. E o investimento segue bombando. Quando a gente tiver mais um ano de clima bom, vai ser mais 10%, 15% de aumento em relação ao high anterior. Pode escrever isso. A gente vai, aos poucos, a gente vai tirar um monte de gente do mercado de exportação agrícola. Isso é câmbio na veia. Isso foi a história do primeiro semestre. E a história do segundo semestre, que é a história que eu confesso que eu me dei conta aí nos últimos 40 dias, é o crescimento de produção de petróleo, liderada não pela Petrobras, mas pelo setor privado. Tá? A gente passou esse período de 2016 para cá, com a mudança de comando da Petro, a Petrobras era uma empresa com 140 bilhões de dólares de dívida no final de 2014. No final de 2022, ali no meio de 2022, a Petrobras atingiu 50 bilhões de dólares de dívida. Foram 90 bilhões de dólares de redução de endividamento. Como é que uma empresa exportadora reduz endividamento? Ela vende o produto dela no mercado internacional e não traz os dólares. Usa esses dólares para pagar a dívida dela para reduzir o endividamento. Enquanto ela estava fazendo esse processo, era um pedaço grande das exportações brasileiras, daqueles 50 bi, ali 60 bi, que não entrava no país. Hoje, desde o final de 22, que ela atingiu esse limite, ela passou a pagar dividendo e passou a internar esse recurso. Essa tem sido a verdade do final de 22 e de 23. Tá? Isso é um negócio recente. Isso faz uma diferença gigante no mercado de câmbio. Né? Eu acompanhava muito de perto o mercado de câmbio na minha função anterior no Banco Central. É super importante. Tá? Isso é chave. Só que agora, para reduzir essa alavancagem de 140 bi para 90 bi, a Petro teve que vender muito ativo. E ela vendeu vários campos que para ela não fazia sentido explorar, porque ela é uma empresa muito grande, tem campo de pré-sal com 200 mil barris dia de produção. Não vai fazer sentido ficar explorando o campo com 5 mil barris dia, com 10 mil barris dia, 15 mil barris dia. E ela também entrou de sócia em vários campos enormes do pré-sal com outras empresas privadas. O que acontece é que hoje
as empresas privadas ganharam muito share na produção de petróleo brasileiro e elas estão sendo o driver dessa exportação de petróleo que a gente está vendo. Esse ano a gente cresce alguma coisa como por volta de 500 mil barris. Tá? Todo esse crescimento ocorreu a partir do terceiro trimestre. A Petrobras ainda tem uma sonda que ela é operadora em sociedade com outros privados, começa agora em dezembro, depois tem outra que entra no início do ano que vem. Tá? Então, assim, o primeiro semestre do ano que vem ainda vai ter um crescimento de exportação de petróleo que vai ser da ordem de 400, 500 mil barris em relação ao primeiro semestre desse ano. Se a gente está falando de a $75 o barril, a gente está falando de 12 bi de dólar, 13, 14 bi de dólar, dependendo do preço do barril. E no segundo semestre isso desacelera, mas ainda deve dar um crescimento da ordem de 200 mil barris no segundo semestre, sobre uma base essa aí que faz uma balança de 95, 100 bilhões de dólares em 2023. Cara, eu não sei, realmente eu não sei aonde quem vai comprar esses dólares todos. A gente está falando de um déficit em conta corrente, a projeção da Itaú Asset é um déficit em conta corrente de 0,5% do PIB. A última vez que a gente teve isso foi antes da crise de 2008, tá? Foi lá, e a estatística era feita um pouco diferente. Eu acho que se fosse ser justo comparar, a gente tem que comparar com meio de 2007. Eu tenho dificuldade de ver quem vai comprar esses dólares. Assim. Esse ano, nos últimos 12 meses, entrou 24 bi de dólar, sobrou, fluxo cambial. Os bancos brasileiros tinham uma posição cambial vendida em dólar dessa ordem de 25 bi, hoje é zero. Tipo, isso é, né, uma arbitragem de cupom que eu acho que o cupom deveria reagir primeiro e o câmbio, eu não sei quem vai comprar. Eu acho que tenho dificuldade de ver esse cenário acontecendo sem o câmbio se valorizar muito, mudando de patamar de preço. Pergunta de leigo. Quando você falou, não sei quem vai comprar, mas quando entra todo esse dinheiro, para onde que ele vai? Boa pergunta, alguém tem que comprar. Alguém tem que comprar. E aí você vai comprar porque está barato o preço, ou você vai comprar porque você acha que no fim é a mesma coisa, mas no fim que a taxa de juros brasileira pode ficar tão baixa em relação ao mercado internacional que fala assim, não, nesse preço aí, mesmo o câmbio estando 4,90, eu prefiro alocar meu dinheiro, sei lá, no S&P do que deixar no CDI. É uma troca. Aí você, em tese, compraria esse dólar que seria para investir lá Exato. Você acha que ele vai ter... Eu vou comprar ele mesmo a 4,90 porque eu acho que no S&P vai me rentabilizar melhor que no CDI no Brasil. Só um exemplo. Quando a gente voltando lá no período que eu tive no Banco Central e o período até anterior, ali no final da gestão do Ilan, o diferencial de juros ficou muito baixo. Naquele período a gente tinha um hiato do produto gigantesco. Né? O país passou por uma recessão em 2015 e 2016 de 8% do PIB, o desemprego bateu 12%, na pandemia o desemprego bateu 14%, você precisava estimular a demanda agregada. Como você estimula a demanda agregada? Jogando o juro para baixo. Né? Além do fiscal. Mas basicamente a função do Banco Central é joga o juro para baixo. Quando você joga o juro para baixo, você deprecia o câmbio naturalmente. Nesse período agora, a gente tinha o fiscal em ordem a maior parte do tempo ali, né? Depois da pandemia foi outra história e aí a atividade acelerou, a gente subiu o juro para caramba, o juros 3,75. Mas basicamente o policy prescription, a prescrição para o policymaker ali, com o hiato do produto tão grande, ele joga o juro para baixo. Hoje, a economia brasileira, como ela está? Ela está rodando bem, a gente falou disso aqui, a economia está surpreendendo em crescimento. O desemprego está 8%. O fiscal não está tão apertado quanto foi no período do teto. Estamos falando de cresceu 4% real a despesa pública ano passado, esse ano vai crescer uns 8%, ano que vem provavelmente uns 6%. Assim, tem um impulso fiscal atuando. Não vai dar para cair tanto juros se você quiser buscar inflação na meta. No modelo do Banco Central está dando uns 9,5%, né, entre 9 e 10, mais 9,5% ali, por aí. Se o juro vai ser 9,5% para entregar a inflação na meta, o Banco Central está comprometido em perseguir a inflação na meta, muito dessa valorização do comprador do câmbio vai ter que comprar pelo nível do câmbio, porque ele tá barato. Não porque o diferencial taxa de juros está baixo. Entendeu? Tem um trade-off intertemporal aí. Você pode me dar um juro baixo, eu compro essa moeda aí. Se é juro baixo, beleza, eu prefiro comprar dólar. Ou você me entrega ela muito barata. Lá atrás era juro baixo. Hoje, com esse fiscal
ajudando a atividade, com o hiato do produto menos aberto, com desemprego a 8, muito esse comprador vai ter que aparecer pelo nível da moeda. Você tem que olhar e falar, não, nesse nível eu vou comprar, porque aí aguenta desaforo, entendeu? É essa Então, a história. Aí que o real se fortaleceria em relação ao dólar. É aí que o resto fortalece, vai ter que achar o comprador. Sim, e, bom, já sabemos que o mercado não é tão eficiente quanto a teoria de mercado eficiente diz, mas por que o mercado ainda não precificou isso? Porque o mercado ainda não revisou as contas do balanço de pagamento, como alguns já fizeram, como a Itaú Asset, por exemplo, já fez. O consenso do Focus, por exemplo, é 1,8% de déficit em conta corrente para 2024. Tá? Essa é uma excelente pergunta. Para mim é muito importante saber ou ter a sensação, a gente sempre pode errar, mas ter a sensação que eu estou antecipando alguma novidade. Eu falei aqui, né, tô olhando do outro lado do vale e tal, tem muita gente preocupada ainda, eu tô me arriscando a olhar o outro lado do vale e eu acho que estou antecipando ali. Eu me perguntei muito isso, puxa, se muita gente já viu isso? Alguns já viram. Você vai encontrar outros compradores de real pela mesma razão que eu por aí. Mas o consenso está lá no 1,8 de déficit, em conta corrente para 2024. Mesmo para esse ano, o mercado tem feito umas revisões a conta gotas, caminhando. Eu não lembro mais o número para esse ano, mas deve ser alguma coisa como 1,1 já. O mercado tem 1,5 para esse ano, 1,6 de déficit. E já está aí, está acabando o ano já. Por isso que as pessoas estão... A inflação, o pessoal é muito, muito rápido para atualizar. O resto é mais devagar. Faz muito tempo que contas externas não andam muito, né, não varia muito para um lado, assim, claramente. A última vez que eu lembro de ver alguma coisa parecida foi 2002, 2003, 2004 ali. Foi quando o Lula assumiu, a gente passou um tempo com o câmbio depreciado e aí, de repente, a conta corrente foi até positiva durante um tempo. Foi super benigno. Eu lembro, me remete a algumas coisas ali, assim. Esse aumento de produção de petróleo é PIB também. Não é só dólar. PIB vai ser mais forte. O PIB desse segundo semestre tende a ser mais forte. No início do ano que vem vai virar fiscal. O pré-sal vai trazer receita fiscal enorme. Quando a gente vai alongando o tempo, vai beneficiar o fiscal também. Assim, vai trazer... Se a gente fizer um pouquinho as coisas direito do lado do governo, puxa, eu acho que a gente tem uma chance de colher os resultados positivos de tudo que foi plantado aí nos últimos anos. Tá? Eu acho que a gente tem uma possibilidade de razoável, de ter um ano muito benigno aí em 2024. Agora, mais uma pergunta capciosa, aquela já pensando até no corte do YouTube, né? Porque você está com uma posição comprada em real, né? Apostando no fortalecimento do real, porque o mercado ainda não refez essas contas, né? Com o mercado refazendo essas contas, entendendo que o dólar é para baixo, o real para cima, até onde poderia ir esse dólar? Eu, quando estava lá no BC, eu gosto muito de fazer a seguinte conta. Eu olho preços de commodity deflacionadas pelo CPI, que seria em termos reais ao longo do tempo, e a paridade real-dólar em termos reais também, que é ajustando o diferencial de inflação do Brasil com os Estados Unidos. Tá? Se calcula esse gráfico, faz essa conta, multiplica um pelo outro, seria commodities em reais multiplicadas pelo câmbio real. É uma série estacionária, ela fica bem estável. Por quê? Porque o Brasil é um país curioso, ele consome a mesma coisa que ele exporta. A gente é meio autossuficiente, assim. A gente exporta, hoje em dia, energia, a gente exporta tudo que se come, desde proteína até soja e milho. O Brasil ele tem essa especificidade. Então, assim, quando o preço de commodity sobe, o câmbio valoriza. E vice-versa. Então tem um equilíbrio, essa coisa fica meio estável. Quando que isso descola? Quando você tem algum choque. Primeira vez que descolou na minha carreira foi em 2002. Teve um choque financeiro. Os investidores achavam que tinha um risco de um calotão, porque não conheciam como é que ia ser o primeiro governo Lula, etc. O risco do país foi para acima de 2.000, e você viu o câmbio depreciar, apesar de preço de commodity alto. O que aconteceu nos 3, 4, 5 anos seguintes, um boom de produção de commodity no Brasil. PIB foi espetacular e o câmbio depois valorizou pra caramba. O que a gente viu na pandemia?
por conta do período de juro baixo como resposta a esse ato, desemprego alto, as consequências da pandemia. Câmbio depreciou pra caramba. Depois a preocupação fiscal, a gente lá no Banco Central pilotou aquela medida para acabar com o overhead dos bancos, que gerou uma necessidade de compra de 50 bi de dólar em 2 anos. Tudo isso deixou o câmbio pressionado. Qual é o melhor remédio para preço de commodity alto é preço de commodity alto, porque gera rentabilidade e o ciclo seguinte é preço de commodity baixo. O melhor remédio para câmbio depreciado é o próprio câmbio depreciado, porque vai gerar investimento no setor de tradable, e a gente é muito bom em agricultura, estamos se descobrindo bom em petróleo, e a gente está gerando as receitas para compensar e jogar o câmbio para baixo. Quando eu faço essa conta, e voltando para a minha regra, eu olho um nível estável. Em 2002, esse produto de commodity versus câmbio explodiu e voltou para uma tendência ao longo de 4 anos seguintes. Isso foi desinflacionário, foi super um período bom. Foi o áureo período do Lula lá. Do segunda metade do Lula 1 e Lula 2 inteiro, foi um maná, o Brasil cresceu, etc. O que está acontecendo agora? Ele foi na pandemia, esse câmbio versus commodity, e agora ele está voltando. Quando eu olho para onde ele deveria voltar, ele deveria estar uns 7% abaixo do preço atual. E aí eu coloco em cima disso, eu coloco esse aumento da quantidade de petróleo, que não tem nada a ver com isso, não é preço. A gente passou a ser um exportador relevante de petróleo. Não é à toa que a gente foi convidado para o OPEP+, ali, OPEP+. Cara, quando eu coloco isso aí como cereja do bolo, eu acho que dá para ver o câmbio a 4,20, assim, no horizonte de 6 meses, 9 meses. Tá? Eu acho que a gente tem que fazer besteira para tirar desse trilho. E aí o jogo aqui, eu até confesso que eu tenho receio, eu estou otimista em geral com o cenário externo. Vamos ver se o governo consegue passar as medidas no Congresso nesse final de ano. Se conseguir, vai ser uma excelente notícia. Mas eu prefiro pilotar a minha carteira apostando nesse cenário bull, tendo um pouco de tudo. Assim, eu gosto. BRL é o meu case principal. Mas, cara, pode ser que essa inflação é mais benigna do que as pessoas estão esperando, e o Banco Central pode avançar um pouco mais no ciclo. Isso vai custar um pouco para o BRL. Talvez ele segure um pouco acima desses 4,20 que eu estou falando. Então, eu tenho um pouco de aplicado juros, vendido em inflação implícita e vendido dólar. Eu acho que esse combinado é tudo na mesma direção. O equilíbrio ele pode estar com um juro um pouco mais baixo e o câmbio um pouco menos apreciado do que esses 4,20, ou pode se dar com o câmbio 4,20 com o juro tendo que parar nos 10, porque o governo está estimulando muito via fiscal, então o juro tem que parar um pouco mais alto, e aí o câmbio acaba escorregando um pouco mais para compensar isso, né? Porque aí você só acha comprador de câmbio num nível de câmbio muito mais baixo. É aquela coisa, comprar o dólar assim, você pode ser financiado para comprar o dólar, te dá um juro baixo para comprar o dólar, ou você pode comprar pelo nível porque ele ficou muito barato. Então esse é o trade-off que a gente vai ter que discutir em 2024. Muito bom, muito bom. Partindo já para os finalmente, 2 em 1, tá? Queria uma fotografia geral da carteira, acho que você já falou um pouco aqui, mas como é que estão as outras posições da carteira? Né? A gente falou muito lá de fora, mas acabou não falando de posição. E também até qual o cenário que vocês trabalham para a Selic também. Legal. Bom, assim, meu plano de fundo é otimista, outro lado do vale, então é alocado em ativo de risco. Quando eu assumi ali a gestão do janeiro, em outubro, a minha posição era basicamente tomada, né, apostando que os juros iam abrir nos países emergentes e aplicada em Treasury. Era um grande relativo entre, se lá fora a coisa não melhorar, não vai ter jeito como os países emergentes se safarem. Tá? E eu era comprado em dólar contra várias moedas. Esse era o case lá atrás. O cenário evoluiu, como eu descrevi, muito mais benigno para a US, para combate à inflação, etc. O primeiro que veio foi a Treasury. A Treasury corrigiu lá dos 5 e pouco para 4 e pouco. Então a gente reduziu bastante a alocação em Treasury e agora a gente está mais alocado direcional nos países emergentes, como Brasil e México, principalmente.
Aí são as duas alocações preferenciais do time. A gente gosta de juro nominal mesmo, tá? No Brasil, a gente não gosta de juro real, a gente já acha juro real caro. O mercado, por ser um governo PT que já teve uma última gestão, no período ali de 2010 a 2015 principalmente, foi um período que entregou inflação muito acima da meta. Então o mercado tem muito medo de aplicar juro nominal na ponta média longa da curva. Tá? A gente é mais confiante nisso, a gente acha que o Banco Central está lá alinhado para fazer o trabalho correto. O governo, né, muito ruído no início, mas esses ruídos aliviaram bastante. Aos poucos, acho que o governo vai percebendo que o Banco Central está ali para ajudar, para fazer o correto. Todo mundo, é bom para todo mundo a inflação na meta. Tá? É bom para quem está governando no momento, assim, é bom para a sociedade e é o mandato do Banco Central. Então, aos pouquinhos vai caindo a ficha e a gente vai deixando o Banco Central fazer o trabalho dele. E o Banco Central fazendo o trabalho dele, vai entregar alguma coisa na meta nos próximos anos. Então, a gente acha pagar o prêmio que o mercado paga para carregar juro real é muito caro. A partir de 2028, assim, o prêmio de inflação nos títulos públicos, nas NTNBs desse prazo, estão acima de 5%. Só que o teto da meta de inflação é 4,5%. Então o mercado está dizendo que o Banco Central não vai entregar nem o teto da meta de inflação dele. Isso é uma coisa que eu prefiro apostar contra. Então a gente está na curva de juro nominal, está, em geral, mais longo do que o tipo investidor local. A gente gosta mais do janeiro 27 para frente. A gente é vendido em dólar real, como eu falei. A gente é vendido em dólar contra a África do Sul. E a gente é vendido em dólar contra peso mexicano, pelo mesmo case global, tá? Mesmo case global, os países que têm algum carry. A gente não gosta da moeda europeia, pelo case de que eles pode ser o primeiro país desenvolvido a cortar juro, e tem uma economia muito fraca ali. Acho que se eu estivesse ali no grupo do ECB, eu estaria começando a ficar preocupado com o outro lado já, de ter errado. Eu sei que talvez fosse difícil de ex ante projetar que a inflação ia cair tanto, mas o fato é que ela caiu. Acho que eles deveriam começar a se preocupar até com o outro lado. E o que vai ser bem ruim para a moeda, né, para o euro. Acho que, cara, essas são as principais posições. De equity a gente tem pouca coisa, é um pouco comprado em tecnologia, ali especialmente a cadeia de AI, tá? Broadcom, Nvidia e Microsoft principalmente. A gente tem um case de turnaround ali numa ferrovia americana, Union Pacific. A gente tem esse case no book, a gente gosta bastante. Aqui no Brasil tem Vibra, principalmente, mas as posições são tão pequenas em equity, tá? A gente está querendo pegar essa virada em renda fixa, que foi quem sofreu mais. Eu acho que equity vai ser puxado pela renda fixa. Tá? Acho que equity fez uma correção aí para cima, a gente não pegou, Ibov principalmente, e a gente acha que depois que a renda fixa vier, o Ibov vai vir logo depois, assim. Mas no momento acho que a correção da renda fixa ainda tem bastante para acontecer. Tem alguma posição ou opinião sobre o ouro? Tem. A gente é short ouro. Sei que a maioria dos gestores está long em ouro. Eu entendo o case. Bom, eu estava lá no Banco Central do Brasil, a gente aumentou a alocação em ouro nas reservas internacionais quando eu estava lá. Mas eu acho que o mercado está muito assustado. Tem uma narrativa da maior alocação de ouro pelos bancos centrais, que eu acho que ela tem um fundo de verdade. Eu acho que, de fato, os bancos centrais, eles com o evento, com a guerra da Rússia na Ucrânia e o congelamento das reservas do Banco Central russo em dólares, eu acho que vários bancos centrais podem ter se preocupado com isso.
mas eu acho que não tem muita saída, sabe? Acho que não tem muita saída. E, no fim, no preço certo, os bancos centrais compram, mas hoje com juro real de 2,5 para 1 ano e meio, 2 anos à frente, em dólares, o preço do ouro acima de 2.000, eu acho que essas decisões de comprar ouro, elas, meu guess, tá? Decisão de Banco Central é tomada e é implementada 6 meses depois, 9 meses depois. É um processo longo para tomar decisão e depois para implementar. Eu acho que provavelmente os bancos centrais não tomariam essa decisão hoje. Eu posso estar errado. Para isso, é uma posição que eu só tenho via put, tá? Então eu tenho uma alocação em risco via put, opção de venda de ouro. É uma posição pequena, e tudo bem, eu acho que a gente pode... Se eu tiver errado com o outro vale da inflação, o juro americano não cair, etc., eu acho que a gente vai ver esse ouro para baixo. Tá? Mas eu vejo todo mundo comprado e tal, então tenho a impressão que quando começar a cair vai gerar uma correria para desmontar essa posição. É isso. Excelente. Bruno, muito legal essa tese de compra real. Acho que vai dar o que falar. Bom que é o último episódio do ano, o pessoal vai poder ouvir. Refletir no final de ano. Refletir, ouvir mais de uma vez, ouvir durante a ceia, depois do Réveillon, enfim. Até porque também nesse momento o pessoal pode exagerar um pouquinho ali. Eu não desejo isso pra ninguém, cara. O quê? Me escutar depois da não, ceia. Que isso. Pelo amor de Deus. Pessoal, você vai ver quando esse episódio for pro ar, as pessoas ouvem os podcasts nos momentos mais inoportunos, assim, que nem imaginava. Mas enfim, vai ser legal. Espero que vocês tenham já gostado dessa parte. Agora a gente vai para a parte final, aquele ping-pong rapidinho. Fatiou, passou para fechar aqui esse papo com o Bruno Serra. Bruno, começar pelos livros, tá? Todos os livros estão em mmakers.com.br/biblioteca. Primeiro, um livro do tema aí que a gente está falando, livro de mercado, livro de economia. Qual a sua recomendação de leitura? Trouxe até uma colinha. Trouxe uma colinha aqui para não esquecer os autores. Ele lembra as projeções do déficit de conta corrente de mercado. Mas... Pois é. Infelizmente, eu achei que eu ia ler muito mais na minha quarentena. Fica viciado em ler report, me atualizar sobre o mercado. Bom, um livro que me marcou pra caramba no mercado financeiro foi um do Nassim Taleb, é o primeiro dele. Chama Fooled by Randomness. Uhum. Não sei se alguém já falou desse livro aqui. É um livro pouco lembrado, porque depois ele escreveu o Black Swan, que é super famoso e tal. Mas eu acho o Fooled by Randomness bem mais legal do que o Black Swan. Eu tentei ler o Black Swan depois e não tive paciência, porque já tinha lido o Fooled by Randomness e achei bem mais divertido. Esse foi um livro que me marcou bastante, assim. Fala um pouco da... O Taleb é um dos mais citados. Pô, ele é incrível. Mas... no long e no short. Na anti-recomendação, muita gente fala de Taleb. Nossa. Assim, talvez... não sei se foi porque eu li o Fooled by Randomness antes do Black Swan, mas eu não achei o Black Swan nada demais, assim. O Fooled by Randomness fala um pouco da sorte, da importância da sorte das nossas vidas. Sorte ou probabilidade. E, obviamente, tem muito de mercado financeiro ali, né? É bem legal. Eu acho bem legal. Legal. E o livro Tema Livre? Tema livre, eu escolhi 2. Opa. Se me permite 2. Vamos lá. Um porque eu achei mais legal, o outro porque eu achei apropriado falar aqui. Legal. O mais legal é o Everybody Lies. É de um jornalista que ele é também cientista de dados, ele teve um tempo no Google para extrair informação do Google sobre coisas aleatórias. E cada capítulo é sobre um assunto. Tipo, tem um capítulo sobre política, que ele narra como, se você olhar para as coisas certas em rede social, as pessoas não falam a verdade nas pesquisas. Pesquisa de qualquer coisa, não só política. Pesquisa política é legal porque depois você testa na urna, né? Você põe todo mundo para votar, num país como o Brasil, que o voto é obrigatório, você põe todo mundo para votar e depois você testa se o pessoal falou a verdade ou não. Mas isso vale para tudo. E ele consegue extrair do Google, você atrás de um computador, você é muito mais verdadeiro do que você é respondendo uma pesquisa para alguém. É bem legal esse livro. Legal. É bem interessante. Eu acho que eu já ouvi, não sei se aqui, mas legal. Ainda bem que esse é o livro legal, né? Não é o apropriado.
Imagina depois é apropriado para o momento. Desculpa. Não, é que você imagina falar que é o livro apropriado e depois de uma entrevista longa, né? Falar Everybody Lies. Ia ser... Sim, verdade. E um outro que eu achei que era apropriado para esse momento é o Pior Emprego do Mundo, do Thomas Trauma, que eu acho que ilustra bem a vida do ministro Haddad nesse momento. Acho que o Thomas, eu até falei para ele um dia desse, ele vai ter que chegar uma edição estendida para colocar ali esse período, porque não é fácil tomar as decisões corretas ali com todas as pressões que tem vivido. É difícil, é difícil. E uma anti-recomendação de livro? Esse, foi difícil achar, tá? Eu tive que olhar na prateleira assim, ver o que eu não gostei e tal. Como eu sabia que você ia perguntar isso. É um chamado Os Melancias. É um livro de um jornalista britânico, cético do aquecimento global. Eu resolvi comprar e ler para olhar o outro lado, assim. Deixa eu ver, né? O livro tem uns 13 anos. Eu não consegui ler nem um terço do livro, assim, achei tosco demais. Chato dizer anti-recomendação de livro, mas esse é um que, cara, não compraria, não. Realmente é muito fraco, assim, só reforçou meus vieses de que, de fato, o aquecimento global é uma verdade. A gente simplesmente tem que entender e tentar combater com as armas que a gente tem e não tentar criar factoide. Interessante. Esse é a novidade. Esse aqui, primeira vez, bom. Mais um livro para você não ler. Anti-recomendação. Isso, exatamente. É importante isso, né? O tempo é o ativo mais valioso nosso, né? Então, saber o que não ler é tão importante quanto saber o que ler. Fato. Uma música e por quê? Eu não sou um cara muito musical, não. Não sou um cara muito musical. Eu gosto de várias do Cazuza, assim, né? Dessa época. Gosto de sertanejo, gosto muito de Evidências. O hino nacional, né, brasileiro. O hino nacional brasileiro? Que já falaram para tocar o hino nacional por Evidências, né? Que é a música que todo mundo sabe cantar. Puxa, Evidências, vou botar Evidência aqui então. Eu curto. Isso aqui não estava na playlist já. E para fechar, um convidado que você gostaria de ver aqui, sentado no seu lugar, contando a história dele para o Market Makers. Cara, eu gosto do pessoal mais das antigas, assim, que vai ter muita história. Vocês vão tentar chamar o ministro Paulo Guedes para cá. Olha, não sei se alguém já sugeriu. Não, já sugeriram, tentar, a gente já tentou, só falta ele aceitar. Se quiser mandar um zap lá, falar, Paulo, os meninos são bons. Eu vou dizer que eu vai lá, aqui. Participei lá, não vão morder. Inclusive, cruzei com ele, o Paulo Guedes, ele direto tá por aqui, né? Ele andando na Faria Lima, assim, com o celularzinho na mão, como se fosse uma pessoa normal. Qualquer, né? Uma pessoa normal, né? Não que ele não seja, mas andando, assim, celularzinho na mão. Não, o ministro é incrível, eu vou botar uma pilha para ver se vocês conseguem trazer. Manda lá uma mensagem pro Paulo Guedes, manda o sócio dele, o Pedro Salles também já fez um meio de campo ali. Pô, vai ser um prazer. Até reservo 6 horas aqui do estúdio para ele, porque eu sei também que se ele começar a falar as histórias, não vai parar, né? Mas a gente vai curtir bastante. É isso, então? Fechamos todos os assuntos? Fechamos tudo, Bruno. E aí, gostou de participar? Fantástico, Salomão. Obrigado pelo convite de novo. Pô, que isso, cara. Boa sorte aí nessa nova fase aí no Itaú. Muito legal sua resposta sobre o que te levou ao Banco Central. Acho que bacana tudo isso. Vamos acompanhar, né, o que vai acontecer nesses eventos entre a gravação e o episódio ao ar, mas muito legal sua tese também de longo prazo de vendido em dólar, né, comprado em real. Pô, bacana. Sucesso aí nessa nova fase e bom 2024. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado desse episódio. Deixa aquele like se você gostou, já se inscreve no canal. Todo mundo que se inscrever no canal acaba levando esse vídeo para mais gente, então por favor se inscreve, fortalece muito o nosso trabalho. Eu me despeço de 2023 aqui, uma mensagem bem legal, né? O compounding que a gente tem no Market Makers, ele é muito notório, até numa frase que o Bruno Serra falou aqui, que eu nem quis interromper. Ele falou, o Brasil é uma grande fazenda. E quem acompanha o Market Makers ouviu essa frase no primeiro episódio que a gente fez aqui, o João Landau, já foi a maneira como ele resumiu o Brasil, né? Então, a gente vai aprendendo episódio a cada episódio, ficando cada vez mais inteligente. Eu espero que tudo isso ajude vocês, investidores, a ter um 2024 muito mais positivo e com muita sabedoria. A gente se vê ano que vem. Beijo grande e tchau!
O Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia. As teses e assuntos debatidos têm como objetivo único fomentar a educação financeira por meio do compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área. Por isso, não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes. Para receber recomendações oficiais dos nossos analistas, acesse a comunidade Market Makers, que é o canal onde disponibilizamos relatórios de análise e nossa carteira recomendada de ações. Clica no link que está na descrição desse episódio para saber como participar.